Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos e todas. Hoje a gente vai ver um índice, né, que a gente trabalha bastante em análise quantitativa, né, relacionado aqui a geociências, a geotecnologias, ao geoprocessamento e também ao sensoriamento remoto. O índice de validação, tá? Que provém, na verdade, de um índice de concordância que nós chamamos de capa, tá? De índice capa, ok? Para que ele serve? Ele serve basicamente para a gente testar a partir de uma base de dados, né, em sensoriamento remoto, né, nós chamamos de verdade terrestre, tá? Para mapas de uso e cobertura da Terra, tá? Para fazer um teste, tá? Com outros métodos de classificação, seja ele uma classificação supervisionada, né, uma máxima verossimilhança, uma interpretação manual, né, feita de modo manual, uma classificação não supervisionada, tá, dependendo aí do método que é utilizado. Tá? Então, ele é um teste, né, de concordância, tá, para uma avaliação qualitativa, certo? Então, para ver uma questão de um índice de não só de erros e acertos, mas ele é mais do que isso, né? Um índice de concordância. Tá? Então, ele leva em consideração alguns preceitos estatísticos de probabilidade, que eu vou mostrar para vocês, tá? De onde que ele provém também. Bom, então qual que é o problema que a gente tem aqui, né? Para que usar esse índice? Nós temos novamente aqui o município de Nepomuceno, que eu estou usando como exemplo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um mapa, né, na verdade, uma imagem classificada, né, a partir de categorizações de uso e cobertura da Terra. Se a gente observar aqui, né, a gente tem, então, a questão das classes. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes de uso e cobertura. Aqui nós temos a mancha urbana de Nepomuceno, que foi classificada. Eu posso também habilitar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu posso habilitar, por exemplo, aqui a questão do Basemap, tá? No nosso mapa base. A gente só para mostrar mais ou menos em relação à correlação que a gente tem aqui das classes, tá? Do que foi mapeado. E aí eu vou explicar o índice para vocês. Tá? Então, e aí vocês vão entender o que é gerado com o índice capa. Bom, se nós observarmos aqui, né? Se eu tirar aqui, ó, mais ou menos essa classificação, né, que ele está trabalhando, certo? É uma classificação típica de uso e cobertura da Terra, certo? Buscando então então aqui, né, ó, tá vendo? Que foi feito mais ou menos, né? E então o que acontece? Acontece o seguinte, então o índice capa ele vai servir para medir a acurácia, né, dessa classificação. Ok, pessoal? Então, o que vem a ser o tal do índice capa? Ele é um índice, né, de concordância, tá? E ele mede, então, essa concordância, tá? Aqui no início, né, aqui no seu conceito, ele tem, então, que é uma medida de concordância entre dois observadores ou entre dois instrumentos que classificam uma série de unidades observacionais, conforme as classes de uma variável qualitativa. Tá? Então, mais uma vez, a gente tem uma interpretação visual feita, né, para o mapeamento,
ou uma classificação supervisionada ou não supervisionada. Legal, a gente quer medir a acurácia, tá? Dessa classificação, né? Naquele mapa que eu mostrei para vocês aqui, né? A gente quer mostrar a acurácia dessa classificação, tá? Tendo como base o quê? O que nós chamamos de verdade terrestre. Tá? Então, já estou até vindo aqui para cá, eu já volto aqui, né? A base é o que nós chamamos de verdade terrestre, ou também do inglês, ground truth. Tá? Então, ele vai ser a base. Essa base, né, ele pode ser obtida como medidas reais na própria imagem, tá? E convencionalmente nós temos as visitas a campo, tá? Com uma coleta de no mínimo 10 pontos por amostras de classe de uso e cobertura, né? Para mostrar o real, né? O que é na verdade. Aquele ponto está relacionado a determinada classe, né? E na imagem a mesma coisa. Tá? Então, em relação à classificação estimada, ou seja, essa classificação que eu estou mostrando aqui para vocês. A título de exemplo, essa classificação aqui, ela foi obtida pelo método da máxima verossimilhança, que é um dos métodos mais convencionais para uso e cobertura da Terra. Então, a gente vai medir a acurácia, né, dessa classificação, que, por via de regra, ela é obtida a partir da coleta de amostras e treinamento na própria imagem de base, tá? Uma imagem orbital, para cada classe de uso e cobertura, né, que o intérprete ele elenca aqui na sua análise. Quanto mais amostras e treinamento ele coleta, maior a probabilidade dele ter, então, um acerto, né? Você tem um conceito de você treinar o classificador. Tá? Muito bem. Então, voltando aqui, né? Para a gente, depois disso, então, fazer o teste de acurácia, né? Para ver o quão bom foi a classificação, então nós utilizamos o K. Inicialmente, né, ele foi concebido aí, por um estudo, né, de psicologia educacional, a partir dos estudos de Jacob Cohen, em 1960, tá? Com esse título aqui que vocês estão vendo, né, A Coefficient of Agreement for Nominal Scales, tá, lá de 1960, e Kappa é uma letra do alfabeto grego, certo? A letra, então, do alfabeto grego. E a gente, né, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, nós temos, então, a questão do real e do estimado. Tá? O exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele é derivado de uma adaptação dos dados do próprio artigo do Jacob Cohen. Eu fiz uma transposição, né, para a nossa área de geoprocessamento, tá? Porque no artigo, né, no estudo do Jacob Cohen, o estudo é feito com lâminas, né, de lesões. Tá? E o exemplo é tão interessante, né, porque o princípio é o mesmo. Se a gente trocar as classes, né, de sem lesão, né, com lesão 1, lesão 2, lesão 3, que ele usa no artigo, e a gente substitui, né, por classes de uso e cobertura da Terra, fica muito didático para a gente, então, entender. Tá? E foi exatamente isso que eu fiz. Tá? Vamos lá, então. Então, é o seguinte. Observando aqui a princípio, essa matriz, né? Por quê? Porque quando a gente faz o índice kappa, ele gera uma matriz que nós chamamos de matriz de confusão. Ou seja, uma correlação, né, do que foi classificado, né, com a base real.
Certo. Então, é o seguinte, para iniciar aqui a nossa análise, nós temos o seguinte, temos então 4 classes de uso e cobertura, aqui do método, vamos falar assim que foi o método, até do nosso exemplo, né? Da máxima verossimilhança. Aqui a gente tem a nossa base, com 4 classes, mata, pastagem, solo exposto e corpo hídrico. Do mesmo modo, a nossa base, mata, pastagem, solo exposto e corpo hídrico. Vejam o seguinte, pessoal, aqui onde está marcado em vermelho, é o que nós chamamos da diagonal, a diagonal da nossa matriz. Na diagonal da nossa matriz, nós temos que onde está justamente em vermelho e na própria diagonal, são os pontos, né, de concordância, onde, de acordo com o número de pontos, né, que nós temos aqui, por exemplo, que são o total, né, que é 138 pontos, tá, de amostras, nós temos que entre o real e o estimado, houve uma concordância de 19 pontos para a classe mata entre os dois, uma concordância de 54 pontos, uma concordância de 54 pontos na classe pastagem, entre estimado e o real, uma concordância de 15 pontos, né, de 15 observações, então vamos chamar de observações, tá? Entre a verdade terrestre, que nós chamamos de real, tá? E o método estimado, que nós queremos então medir a acurácia, e uma concordância em 10 pontos, tá? Uma concordância em 10 pontos em relação à classe do corpo hídrico, certo? Muito bem, num total, então, de 138 pontos. Bom, então iniciamos aqui a nossa análise do seguinte modo, que 19 mais 54 mais 15 mais 10 dão, então, 98 pares de observações, tá? Então, nesse sentido, nós temos que 98 pares de observações entre os dois métodos são concordantes. Então, temos que K1, tá? K1 seria 98 dividido por 138, ou seja, uma concordância, tá, entre tanto real quanto estimado de aproximadamente 71%, tá, dos pares de observações que são concordantes. Muito bem, pessoal. Até aqui, tudo certinho. Entretanto, tá? É preciso medir ainda, tá, o que nós chamamos do K2, tá, e que nós chamamos em probabilidade estatística, tá, o quanto que ao acaso, tá, dentro desses 71%, talvez houvesse uma classificação, vamos dizer, uma concordância, né, de observação coincidente, dado o acaso, né, dado aí um fenômeno aleatório, certo? Então, esse seria o K2. Então, nós temos primeiro o K1, de uma forma geral, os nossos 71%, e o K2, tá, que nós temos que calcular, que seria, dentro desses 71%, quantas concordâncias talvez foram obtidas ao acaso. Então, nós temos aqui, isso que vocês viram lá em estatística, 2 eventos, né? 2 eventos, o A e o B. Vamos falar que o A e o B, mais uma vez, seria a dinâmica, né, do real e o estimado, né, a inter-relação entre eles, pertencentes ao mesmo espaço de probabilidades. Ok? Vamos falar o seguinte, se A e B são eventos, então, independentes, tá? Então, nós temos, tá, que a probabilidade de um, né, acabar sendo classificado da mesma forma que o outro ao acaso seria o produto da probabilidade de A e o produto da probabilidade de B, certo? Então, vindo aqui para esse lado aqui, né?
o início do nosso K2. Tá? Seria o produto, então, da probabilidade de A e B. Vamos lá. Então, como que eu explico isso? A probabilidade, né, dentro desse 71%, né, de eu classificar como mata nativa, seria aqui, né, de 27, tá? Estou aqui com o cursor em cima de 27, tá? Para 138, num primeiro momento, tá? De 27 para 138, certo? Do estimado, tá? Mata, classificar ao acaso, 27 de 138. Então, guarde esse valor, 27 dividido por 138, aproximadamente 0,1957. Tá? E a probabilidade do real classificá-lo como mata seria, então, de 32, olhem aqui, de 32 dividido por 138, ou seja, aproximadamente 0,23,19. Bom, então temos o nosso primeiro produto, tá, do K2, tá, levando em consideração as 4 classes de uso e cobertura, ou seja, probabilidade de A, mais uma vez, 0,1957, né? Se a gente colocar isso em porcentagem, vai dar aproximadamente 19%, né, de um evento aleatório. E da probabilidade de B, de aproximadamente 0,2319. Se fosse, por exemplo, em porcentagem, de 23%. Logo, o produto, né, desses dois eventos aleatórios seriam, então, 0,19 vezes 0,23. Ou seja, uma probabilidade de 0,04. Tá certo? Então, nós temos o nosso primeiro produto aqui, ó, né, do K2, 0,04. Tá? Esse seria mata. Vamos então para a pastagem. Tá? Vamos agora para a pastagem. Então temos que ir na pastagem em relação ao PA, ok? 74, tá? 74, estamos falando aqui da pastagem. 74 em 138, multiplicado, tá? Multiplicado pelo 62, dividido pelo 138. Ou seja, o produto da probabilidade deles classificarem dentro desse 71%, que seria o K1, ao acaso. Tá? Então, na pastagem, daria 74 dividido por 138, vezes 62 dividido por 138. Ou seja, mais um produto do K2, agora para a nossa pastagem, de 0,2409. Tá? Então, a gente coloca aqui, ó. Do solo exposto, do mesmo modo. Tá? Do estimado, 25 dividido por 138, certo? Vezes, tá? 27 dividido por 138. Ou seja, uma probabilidade dentro dos 71% de você ter uma concordância entre os métodos é de aproximadamente 0,03, tá? Ou 3%. E do mesmo modo, o corpo hídrico, né? 12 dividido por 138 vezes 17 dividido por 138. Ou seja, uma probabilidade de aproximadamente 0,01 ou 1% se multiplicar por 100. Bom, então em K2 nós temos que a gente tem a soma das probabilidades das 4 classes, tá? Que daria então K2, tá? De aproximadamente 0,3, ok? Ou seja, em K1 nós temos então 71% e aqui 0,33, K1 e K2. Muito bem. Então, K1, mais uma vez, nós temos então 71% dos pares sendo concordantes, repetindo, né? E o K2, 0,3324, ou 33,24%. Tá? Seria a porcentagem esperada dessas observações concordantes devido ao acaso, a um evento aleatório ou randomizado, certo?
Então, aí nós temos a expressão do nosso coeficiente kappa, que seria um K igual a K1 menos K2 dividido por 1 menos K2. Então, para o nosso exemplo, levando em consideração as 4 classes de uso e cobertura, nós temos, então, aqui essa conta, né? 0,71 menos 0,33 dividido por 1 menos 0,3324. A gente teria, então, 0,37 dividido por 0,76, que daria, então, o índice kappa de 0,5656. Tá? E para a gente poder, então, mensurar o que é um 0,56, Landes e Koch também colocou do ponto de vista de uma análise qualitativa, né, como que se dá, então, a mensuração, a avaliação do índice. Sendo que menor que zero, né, ele é insignificante, ele é pobre, 0,02 desprezível, 0,21 a 0,4 suave, 0,41 a 0,6 um kappa moderado, tá? 0,61 a 0,8, tá? Então seria o que nós chamamos também de processamento de um kappa forte, aqui no Landes e Koch, né, que é do artigo lá da psicologia educacional, ele coloca como substantial, né, substancial, grande, e 0,81 a 1, tá, que seria um kappa recomendável, né, em geoprocessamento, a partir de 0,6 já é considerado um kappa aceitável, né, em geotecnologias, seria então, em geoprocessamento, um kappa acima de 0,61, tá, para mapeamentos de classe de uso e cobertura da Terra, por exemplo. Tá? Aqui, nesse exemplo, nós temos aqui, então, 0,5656. O que significa isso? Nós temos, então, um kappa moderado. Para o mapa de uso e cobertura da Terra, tá, a gente incorre aqui, após essa validação, né, que essa é uma etapa de validação, incorre nós, então, voltarmos a uma etapa, né? A gente tem que voltar a uma etapa. Qual que seria a etapa, pessoal? A etapa da gente coletar mais amostras de treinamento, né? Melhorar o processo de classificação, tá? Utilizando os mesmos números de pontos, né? Para depois a gente fazer a validação do índice kappa. Tá? Para quê? Para a gente aumentar. Bom, e vamos supor, então, que a gente faça justamente isso, né? A gente, então, uma etapa de calibração do modelo. Então, a gente volta, tá? Corrige o que está errado, coleta mais amostras de treinamento, tá? E a gente gera uma classificação e depois parte para essa etapa da validação do índice de concordância kappa, né? Vamos supor que a gente melhore, então, o nosso índice. A gente melhore para 0,8697, né? Que agora seria um kappa excelente, tá? Mas qual que é a diferença? Isso é interessante até da interpretação da matriz, né? Se vocês observarem essa matriz aqui, ó, para essa matriz aqui, ó, o que aconteceu com os valores da diagonal, pessoal? Aumentaram ou diminuíram? Aumentaram, né, pessoal? Olha só. Nessa diagonal, nós temos 19, 54, 15 e 10. Olha aqui agora. Ó. Agora nós temos 27, 62, 25 e 12. Outra análise interessante que a gente pode fazer são dos valores adjacentes aos valores das diagonais. Ou seja, uma relação quase que direta. Né? O que eu quero dizer? A gente tem os maiores valores e nas adjacências os valores eles estão bem pequenos, né? Tendendo a zero. Quando a gente tem um valor, por exemplo, das diagonais menores, né? Os valores das diagonais adjacentes, os números adjacentes à diagonal principal, são maiores. Então, o que acontece? O kappa tende a ser menor também, né?
Então, é interessante essa questão da análise da diagonal. Muito bem. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso exemplo, então, então tendo em vista, toda essa base conceitual que eu mostrei para vocês, bom, o que a gente vai fazer? Até a questão da prática vai ajudar, a vocês entenderem esse processo. Bom, nós temos aqui, então, como eu falei para vocês, essa imagem classificada, bonita, de uso e cobertura da Terra. E temos que, evidentemente, fazer, então, o teste de acurácia dela, para a gente poder calcular justamente o kappa. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar aqui uma malha de pontos, a partir de uma amostragem estratificada, com uma certa distribuição entre esses pontos, tá? Para a gente buscar, o método que a gente vai utilizar aqui é para buscar na própria imagem a questão, tá, da verdade terrestre desse ponto, tá? Para a gente comparar com essa imagem aqui que ela está habilitada, com a classificada. Então, o que nós chamamos de ground truth, de verdade terrestre, é a verdade. O que está lá é o que é mesmo. E aqui na verdade, é uma estimativa. É vamos falar assim, uma prospecção. Tá? Muito bem. Então, vamos gerar esses pontos. É o primeiro passo que a gente vai fazer. Então, a gente vem no nosso procurar. Tá? E vocês podem acionar aqui essa opção Accuracy. E ele vai aparecer aqui esse Create Accuracy. Certo? E aí, ó, ele vai pedir aqui qual que é o raster, qual que é a imagem classificada, Essa que usa o NEP Mosaic, tá? É o que foi gerado e a gente vai fazer uma prova com ele, para ver se está tudo certo. Ou se precisa refazer o mapa, ele está pedindo aqui onde que coloca o arquivo de pontos, que vai ser gerado, e qual nome que você quer colocar. Eu tenho aqui alguns testes que eu fiz, então posso colocar aqui kappa, underline, vou usar aqui 100, tá? Uma base de 100 pontos, certo? É isso, kappa 100. Vou colocar aqui até teste, aqui a gente precisa fazer outros, Vou colocar aqui para salvar. Certo? Muito bem. Peraí que ele tá rodando. Isso, kappa 100, teste. Aqui ele vai pedir o seguinte, você vai querer esses pontos, que ele gere uma coluna para os pontos, para a imagem classificada, ou para a verdade terrestre? Não, eu quero para a classificada. Tá? Eu quero aqui para a classificada, porque a verdade terrestre eu ainda vou estimar com base na observação, na análise das imagens. Certo? Muito bem. Quantos pontos? Vamos escolher 100 aqui, tá? Só para a gente poder entender o exemplo. Muito bem. Então, aí, eu posso colocar aqui para gerar. E ele vai gerar aqui, então, uma malha de pontos aqui para a gente. E aí a gente já vai para a próxima etapa. Certo, pessoal, ele gerou, tá? Então, agora ele deixou certinho. Até posso aqui diminuir, a minha escala para vocês observarem os pontos. Eu posso até trocar aqui a cor do ponto. Vou colocar aqui um preto, para tentar diferenciar um pouco aqui. Tá? E aí, a hora que eu tiro aqui o meu... Deixa eu tirar esse base map daqui. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó, ele gerou uma malha de 100 pontos. Então, dentro desses 100 pontos, distribuídos aleatoriamente em cima da minha área, eu vou, então,
buscar a acurácia deles a partir uma imagem, tá? Então a imagem tem que ser a mesma imagem que vocês usaram para fazer a classificação supervisionada, tá? Porque diz respeito à mesma data, inclusive, que foi feita a classificação, tá? Eu vou utilizar como método aqui o basemap, tá? Só para a gente entender, certo? Muito bem. O que a gente vai fazer então? Então aqui, ó, olha só que interessante. Eu estou selecionando aqui o capa sem teste, né, que são 100 pontos. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui no Open Attribute Table. Certo, muito bem. Vamos aqui aumentar ele. Certo? Olha que interessante que ele fez para a gente, pessoal. Olha só. De acordo com as classes de uso e cobertura, né, que tinham sido classificados, para cada ponto, né, ele deu aqui, então, uma estratificação. Tá? Muito bem, tudo muito certinho. Esses dados desses pontos, nós poderíamos, por exemplo, salvá-los, né, e em campo com o GPS e pegar esses dados, né? Se é a classe 4, né, se é a classe 2, e aí quando eu falo classe 2, classe 4, está relacionado aqui, né, a pastagem, 2 mata nativa, 7 silvicultura, né, 6 culturas agrícolas, tá vendo, pessoal? Mas aqui, para título de exemplo, eu vou usar a imagem do basemap, tá? Para a gente poder, então, fazer aqui, tá? Mais uma vez, recomendo que vocês façam, evidentemente, né, com a mesma imagem que vocês usaram aí para fazer a própria classificação, a obtenção do mapa de uso e cobertura por método supervisionado, ou qualquer que seja. Muito bem. É o seguinte, então. Para a gente começar a fazer esse processo de validação, é um processo aqui no ArcGIS que ele é bem otimizado, tá? O que a gente faz? Primeira coisa, eu vim aqui no Editor, vamos iniciar a edição, porque a gente vai fazer de fato a edição desses pontos, Start Editing, e aí a gente escolhe justamente o ponto que a gente vai trabalhar, o capa sem teste, certo? Vamos lá no OK. Isso, vamos esperar ele habilitar o seu processo de edição. Isso, certinho. Pronto, agora o ponto está editável. Tá, eu quero saber aqui esse ponto 0, esse FID 0 classificado com 4, e que esse menos 1 significa que ele ainda não tem classificação. Como que eu faço para achar essa agulha no palheiro? Aqui, ó, na própria tabela, é bem fácil, ó. Se eu clico em cima aqui desse cursor aqui, ó, que tá aqui, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, ele vai me apontar aqui na área onde que tá o ponto. E agora é que são elas, né? Agora eu vou pegar, então, eu vou aproximar, certo? O que eu vou fazer? Eu vou habilitar aqui o basemap, tá? Bom, qual que é o processo aqui? Então, olha só. Então, eu habilitei aqui o basemap, né? Tinha clicado aqui, ele habilitou esse ponto. Se eu vou para esse aqui, ó, ele vai para esse de baixo aqui, ó. Tá? Ele está nessa ordem, então eu clico aqui. Então, eu posso até aqui aproximar. Tá? Vou dar uma aproximada aqui para ver, de fato, qual que é a classe que o método ele classificou como classe 4. Ele classificou como pastagem. Qual que seria, na verdade, a classe? Vamos ver aqui. Ó, antes disso, né, a gente pode também, como a gente está avaliando aqui com o basemap, então a gente pode até mudar aqui, né, a questão da cor do ponto, aumentar um pouco a espessura dele, tá, para ele ficar visível aqui para a gente, ó.
certo? Então, mais uma vez, né, a gente está vendo então aqui esse ponto, certo? E vamos ver a qual classe ele pertence. No mapa classificado, né, ele está dando para a gente como se fosse a classe 4, que seria a pastagem. Vamos ver se é mesmo, né? Vamos ver se é. Então, a gente vai dar um zoom aqui. Bom, ele acertou. Né? Se vocês perceberem aqui, né? Ele, né, por pouco aqui eu posso inferir aqui que ele acertou. Bom, se ele acertou, eu vou colocar aqui então como, vou substituir esse -1 e vou colocar como 4, tá? Isso, muito bem. Então, ground truth é o que é, na verdade, e classified, né, o método que foi utilizado. Bom, vamos então, a gente pode voltar aqui. Então, a gente pode, do mesmo modo, para o ponto 2, para a gente ver se o que ele está classificando como 2, então 2 aqui ele está falando como mata nativa, né? Deixa eu até desabilitar aqui. Isso, para pegar aqui os pontos, né? Eu acho que já é logo esse de baixo aqui, ó. Vamos conferir. Então, a gente clica aqui. Isso, ele deixou ele bem iluminado, pegou bem na borda aqui, né? Vamos lá, então, antes da gente habilitar o Basemap, né, para não dar todo aquele processo de carregamento, né? Enfim, como eu disse, né, vocês podem... Vou até tirar esse accuracy daqui, né, que depois aumenta até um pouco a tela para a gente. Usem, né, a imagem lá que vocês utilizaram para fazer a classificação, né, que gerou esse mapa. Né, no caso da imagem do Cibers 4A, Landsat, Sentinel, tá? Qual imagem for. Aqui eu só estou colocando mesmo a título de exemplo, tá? Então, estamos aqui no ponto 2, tá? No ponto 0, 1, né? Ou 2, né? Enfim. Esse ponto aqui é o segundo que a gente está analisando. Bom, do ponto de vista classificado, ele está falando para a gente que é mato, tá? E aí vamos ver se é mesmo. Eu vou pegar e vou habilitar aqui a imagem. Tá? Eu vou habilitar a imagem e a gente vai ter que falar, de acordo com esse ponto que a gente está observando, se é mata mesmo. Certo? Vamos ver. Olha só, pessoal. Olha só, ele mais uma vez acertou. Tá? Se eu até dar um pouquinho menos de zoom aqui, tá? Dá para perceber pela textura, pela forma, pela cor, né, e pelo padrão, que realmente se trata de uma classe de mata nativa. Então, a gente pode pegar e substituir aqui por 2. Tá? Por que 2? É a classe 2 aqui, ó. É a segunda classe, seria a classe de mata nativa. Ele pegou por número, a gente, né, do ponto de vista qualitativo, é a classe 2. É uma classe de mata nativa. Então, por enquanto, ele está indo bem. Eu vou fazer aqui um exemplo com 10 pontos, tá? E depois eu já vou ter obtido os outros 90 pontos, tá? Então, esses primeiros 10 pontos é só para vocês entenderem como que é feito, ok? Vamos continuar então. Então, eu vou desabilitar aqui a imagem, vai facilitar para a gente mais uma vez, tá? Se vocês não querem, por exemplo, ficar dando zoom in, zoom out, vocês podem, por exemplo, aqui no Nepomuceno, vir aqui com o botão direito e clicar zoom para a camada. Ó. Tá vendo? Ele volta aqui na base de dados. E vamos aqui para a nossa terceira análise, então. Ó. Tá? Ele vem um pouquinho mais para baixo. Esse ponto aqui de baixo, que também está na borda. Vamos analisar ele, então. Tá? Vamos fazer um julgamento. De acordo com que o mapa, né, classificou, ele colocou como classe 7, que seria, então, uma área de silvicultura. Vamos ver se ele acertou. Tá? Vamos então aqui colocar aqui o mapa base. E olha que interessante, pessoal, ele acertou. Tá? Então, ele acertou mais uma vez, tá? Sendo aqui, do ponto de vista do nosso critério de julgamento, lá das aulas de sensoriamento remoto, né? De foto e interpretação, ou seja, cor, forma, textura e padrão, dá para a gente identificar nitidamente aqui, ó, né, que se trata de uma classe
de silvicultura. Então, mais uma vez, ele acertou. Tá? A gente tem que dar um ponto para ele. Tá? E quando ele errar, a gente vai falar qual classe que realmente ele teria errado, né? Então, vou desabilitar aqui o meu base map. Tá? Posso, mais uma vez aqui, eu posso mais uma vez vir com o botão direito, vir aqui em zoom para a camada, vamos para a nossa quarta análise, olha só onde que ele veio, mais uma área de borda, vamos aqui então avaliar, certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui, qual é a situação. Situação, vamos lá. De acordo com o mapa classificado, ele está falando que se trata da classe 1, né? Então deixa eu colocar aqui, classe 1, que equivale então a corpo hídrico. Vamos ver se ele acertou. Então eu vou aqui habilitar a imagem. Olha só, ele acertou novamente, ele acertou de novo. Trata-se, tá, de um corpo hídrico, certo? Então aqui, para esse ponto aqui, tá, ele acertou, a gente tem que dar também os créditos aqui para a classificação. Muito bem, então, tá, para otimizar o trabalho. Tira aqui então o base map, aqui no WorldMagery, tá? Vem aqui no Nepomuceno, tá? no arquivo, ou também pode ser aqui, ó, tá? no próprio mapa de uso. Eu clico aqui e venho para o zoom para a camada, ele vai voltar aqui, né? Certo? Muito bem. E aí a gente vem então para a nossa próxima análise. Importante, pessoal, às vezes pode acontecer do programa fechar, de dar algum problema, a gente vem aqui no editor e salva a edição, tá? Nossos pontos agora estão salvos, porque às vezes pode ter uma queda de energia, ou o programa sair do ar e vocês perdem tudo que vocês fizeram. Então, isso é muito importante. Certo? Muito bem. Vamos aqui para o quarto ponto, tá? Que é esse aqui logo abaixo. Certo? Então, eu venho aqui. Vamos lá. Qual é a situação que ele está falando para a gente? De acordo com o mapa classificado, trata-se da classe 4. Seria, então, pastagem. Vamos ver se é pastagem mesmo? Vamos ver, pessoal. E vejam só, tá? Se a gente aproximar aqui a imagem, realmente trata-se da classe pastagem. Tá? Tá aparecendo tudo muito bom, tudo muito bem, muito bonito, mas não é sempre que ele vai acertar, não. Tá? Não existe capa 1, tá? Só para falar para vocês. Existe um capa aí que pode ser muito bom, então a gente, por enquanto, a gente está tendo sorte aqui, né? Sorte, na verdade, eficiência, né? Do ponto de vista das amostras de treinamento que foram geradas, né? Que foram aí, que treinaram o classificador. Então, tudo isso faz diferença. Então, na verdade, não é sorte, é a eficiência do trabalho. Então, muito bem. Vamos aqui, então, fechar. Eu já selecionei aqui o quinto caso. Tá? Eu vou clicar aqui, então, zoom para a camada. Ele veio aqui para esse ponto. Vamos ver mais uma vez o que a gente tem aqui. Certo? Vamos lá, vou habilitar a minha imagem. Bom, agora eu fiz um pouco diferente, né? Então, vamos ver aqui qual que é a situação. Ele está falando para a gente, né, que se trata de uma classificação de ponto 6, que a gente tem que falar a que ponto realmente equivale. Então, aqui, ó, né, é uma cultura agrícola, certo? E aqui o ponto 6, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele acertou novamente. Então, seria o ponto 6. Tá? Certo? Vamos aqui substituir, então, por 6. Muito bem. Então, vou até colocar aqui para a nossa sétima situação. Vou tirar. Vou vir aqui para o zoom para a camada. Ele colocou o que já estava do lado, né?
do lado dele mesmo. Vamos ver que aqui muito perto ele havia classificado como cultura agrícola, né? Eu estou até querendo ver uma situação aqui de erro, né? Tá tudo muito bonito, né? Para ser verdade, né? Mas enfim, também são 100 pontos, né? Certo, vamos lá. Bom, do ponto de vista ground truth, né? Do verdade terrestre, se a gente observar aqui esse ponto, tá numa área, né, que está dividindo aí o corpo hídrico, mas ainda que a gente está numa área de mata nativa, certo? Então teria que classificar como mata nativa, certo? Entretanto, pessoal, vamos lá. Entretanto, até pelo ponto de vista da similaridade, acho que espectral, que deve ter tido aí no próprio processo de classificação, o primeiro erro, né? Então, aqui o que era para ser, ele está falando que é mata, ele classificou como mata, né? Eu posso colocar aqui, né? Na verdade, pera só um pouquinho. A classe 1 é corpo hídrico, né? Isso, ele classificou como corpo hídrico. Perdão, gente, ele classificou como corpo hídrico, tá? Isso, ele classificou como corpo hídrico, tá vendo? Sendo que, na verdade, se a gente observar aqui, né, posso até aumentar o tamanho do zoom aqui para vocês olharem, não é corpo hídrico, ainda se trata de uma área de mata nativa, é uma área de mata, né? Nem se trata, por exemplo, de uma área, poderia se pensar, mas será que não é uma planta aquática? Não é o caso. Tá? Não é o caso, é o caso mesmo de uma mata nativa. Só que ele classificou como corpo hídrico. Então ele errou. Então no ground truth, o que ele equivale na verdade? Ele vai equivaler à classe 2. Então, como eu disse, né? Que bom que aconteceu uma situação de erro, né? Para vocês não acharem que tudo é muito bonito, né? Vamos para a nossa oitava situação, lembrando que a gente começou do 0, estamos no 7, então seria a nossa oitava situação. Eu vou tirar aqui, faltam 2 exemplos para a gente finalizar. Vamos lá. Isso, agora ele veio para cá. Certo, muito bem. Aí aqui, né, ele está falando para a gente o seguinte, na oitava situação. Foi classificado com 4. 4 seria pastagem. Tá? Vamos ver o que a imagem mostra para a gente. Isso. Aí, ó, exatamente. Ele classificou como classe 4, que é a pastagem, e realmente a pastagem. Então, aqui a gente pode pôr que ele acertou. Então, a gente coloca aqui 4. Vamos ver o nosso nono exemplo. Tá? Lembrando que é interessante a gente salvando aí a nossa edição. Eu vou fechar aqui então. Vou aqui voltar. O nosso nono exemplo, né? Ele está aqui nessa região ainda. Vamos ver aqui do que se trata. Vamos lá. Bom, ele está falando mais uma vez para a gente, tá? Que se trata de uma classificação de classe 1, ou seja, de corpo hídrico, tá? E o ground truth, tá? Aqui teria que ter 1 também. Vamos ver. Tá? Então vamos habilitar aqui a imagem para ver o que vai aparecer para a gente, para ver se ele acertou ou errou. Tá? Olha só que consideração interessante que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que ele acertou, ó. Aqui ele tem uma tendência, né, de erro, né, na verdade, dele confundir a classe do corpo hídrico aqui com a mata, né, mas aqui vamos falar assim, parece que é uma área alagadiça, né, da região, se trata de um corpo hídrico, então ele acertou. Tá? Então a gente pode dizer que ele acertou, certo? Então a gente pode colocar 1.
Tá vendo, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes, né, essa classificação ela torna-se até um tanto subjetiva. Né? Um ground truth a partir do que a gente está vendo. Certo. Muito bem. A gente volta aqui, né? Isso. Certinho. E aí a gente pode fazer novamente. Vou tirar a imagem daqui para não ficar carregando. Venho aqui. Já estou aqui no meu 10º exemplo. 10º e último exemplo. Vamos ver aqui o que ele aprontou. Certo, vamos ver. Vou aqui aproximando mais uma vez. Tá? Certo, ele está falando que trata-se então de uma classificação aqui na categoria 2, que seria mata nativa. E qual seria a verdade terrestre? Vamos habilitar a nossa imagem. Vamos ver se ele errou. Vamos ver se ele acertou. Olha, eu acho que ele acertou também. Tá? Até ficou meio estranho o exemplo, né? Porque ele acertou demais. Mas pode ter certeza que nos outros 90 pontos, né? Vai ter erro. Tem que ter o erro, né? Não existe classificação perfeita, estimativa perfeita. A estimativa ela é uma aproximação da realidade. Certo, bom, então se ele está falando para a gente que acertou, né? Então, mais uma vez, do ponto de vista da cor, forma, padrão e textura, olha só, né? A gente tem aqui um acerto mesmo, né? Uma textura bem rugosa, né? Seguindo aí a área de drenagem. Posso até colocar aqui a minha drenagem. Isso, estamos vendo aqui certinho, né? Certo, então trata-se, na verdade, de um ponto que equivale à classe mata nativa. Eu achei que a drenagem aqui fosse geral, mas não é, só da área urbana, que eu tinha feito um outro exemplo, mas não tem problema não. Bom, então aqui a gente vai colocar qual que é a classe aqui. Deixa eu selecionar aqui que ele estava... Isso, deixa eu tirar daqui. Então seria 2, ok? Então aí, agora nos próximos exemplos, né, eu vou selecionar aqui então a questão da verdade terrestre, né, para os outros pontos, para a gente poder então depois ir para a nossa matriz de confusão, tá bom? Como eu havia explicado. Bom, pessoal, então eu fiz aqui algumas simulações, tá? Algumas concordâncias de pontos, né? Levando em consideração aquele procedimento correto, né? Que eu havia falado para vocês, de observar o ponto na imagem aí que vocês utilizaram para fazer a classificação, né? Do mapa de uso e cobertura, certinho, tá? Então a gente chegou aqui no 100, na verdade deu 125 pontos aqui, deu bastante ponto, certo? Eu posso então fechar aqui mais uma vez, tá? Eu vou salvar, eu vou fechar, ok? Muito bem, tá? Então a gente tem ground truth, tá? Então vamos colocar aqui de novo a tabela, agora está fechada. Nós temos aqui de um lado ground truth, tá? Que seria a verdade terrestre, é o que é mesmo, certo? E o que foi classificado, né, a partir do método, a partir das amostras de treinamento que vocês deram, a partir da própria interpretação de vocês do ponto de vista visual, outros métodos de classificação, e a gente fez aqui então uma confrontação. Para quê? Justamente a gente voltar aqui nesse ponto, né, que nós falamos da questão da concordância, né, do método kappa, tá? Então, mais uma vez, a gente falou aqui, né, dos métodos, né, que a gente utiliza como uma questão de análise de probabilidade estatística, certo? Muito bem, demos aqui o exemplo. E agora a gente está aqui com a
nossas observações e a gente vai continuar, tá? Agora seria até mais simples, não tão trabalhoso, né, quanto a gente tem que ficar ponto por ponto observando, mas essa etapa de observar ponto por ponto é essencial, fundamental, né, para a gente poder chamar de verdade terrestre. Bom, então a gente estava aqui no accuracy, né, a gente criar os pontos de acurácia, criamos o nosso ponto de acurácia, que chama-se capa sem teste. Agora a gente vai aqui a gente vai montar de fato a matriz de confusão, tá? Confusion. E a gente pode colocar aqui Compute Confusion Matrix, tá? Ele vai computar aquela matriz de confusão, tá? Que vocês viram, que vocês observaram aqui nesse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Então vamos colocar aqui o nosso capa sem teste, né? E aqui a gente pode escolher, tá? Dentro dos nossos arquivos, pode criar uma pasta, né? Aqui, ó, New Folder, pode criar uma pasta capa dos nossos testes. Então aqui a gente pode colocar aqui matriz, né? Onde vai de fato aparecer o capa, né? Até esse ponto que eu chamei ele de capa 100, né? Pode ser acurácia, tudo bem, pode ser capa também. Aqui a gente pode colocar matriz capa 100. Seria a nossa matriz de confusão. Tá? Ok. E aí a gente pode vir aqui no ok. Tá? E vai ser uma surpresa, né? Até para mim. Vamos ver aqui essa estimativa, essa simulação aqui que ele fez aqui com esses mais de 100 pontos aqui que a gente trabalhou, tá? Vendo aqui que alguns pontos estão mais espalhados para esse exemplo, alguns pontos estão mais concentrados. Essa matriz aqui, ó, né? Aí sim, ó, né? Então aí sim a gente pode até ver ela com um pouco mais de calma, né, agora. Ela tem um total aí de 128 observações, foram os pontos que a gente fez, né? E aqui interessante que ele já dá até a questão da acurácia da classe, né, de classificação. Mas aí mais do que isso, né? De 128 pontos que a gente realizou, né, a identificação da verdade terrestre, comparando com a imagem classificada, temos as concordâncias aqui, né, de C1, 21, 13, 39, na classe 4, que acho que foi a que mais teve concordância, né, 8, 9, 10, né. Se a gente somar, eu posso pegar aqui a calculadora para a gente fazer uma soma, é legal. Acho que é bacana a gente se debruçar aqui na própria questão da matriz, né? Isso aqui é uma etapa essencial aqui na análise quantitativa, né? E fazendo a própria correlação do que a gente estava vendo aqui, né? Para a gente poder relacionar, né, isso aqui com a matriz que o método gerou, né? Bom, então a gente pode somar, por exemplo, a questão das diagonais, né? Ou seja, a gente tem 8 mais o segundo valor de coincidência, o 21, mais 13, né? Que mais? Mais 39, certo? Mais 8 novamente, mais 9, mais 10, mais 9, mais 10. É isso? É isso, gente, tá? Então, temos aí 108, né? E aí, com toda aquela premissa, né? Então, 108 dividido por 128, a gente já tem o nosso K1, né? Que seria um K1 de 0,84, já uma concordância de 84%. Tá? E aí,
né, a questão aqui do 0,8, a gente pode montar a fórmula do mesmo jeito, né? 0,8, 0,7, 0,9, 0,6, e aí a gente chega do mesmo modo aqui a acurácia, né? Então é isso mesmo, né? E aí, pegando a fórmula, né? Qual que é a fórmula? Vamos voltar aqui a expressão. O K1 menos K2 dividido pelo 1 menos K2, que seria o kappa mesmo, né? Vai então dar o valor de um kappa de 0,8. Tá? 0,838. E aí seria classificado aqui, né? Mais ou menos aqui, né? Tá entre vamos dizer, entre o substancial, né, grande, ou um kappa forte, a um kappa de 0,81 a 1, né, que seria o quase perfeito, né? Então, tá aqui o nosso kappa. Eu diria que o valor ainda pode ser melhorado, né? Sempre a gente pode melhorar, buscando aí um kappa excelente, mas tudo tem uma questão também de limite, né? Limite aí para a nossa escala, para o nosso trabalho, né? Então, verificando aqui, né, dos 128 pontos aproximadamente que nós temos aqui, né, tendo então como base esse mapa de uso e cobertura, deixa eu até mudar aqui a espessura desse ponto e vou acabar aqui mudando a cor dele, vou mudar aqui de novo para 4. Então é um mapeamento aceitável, né, dada essa escala que a gente está trabalhando. É uma escala de município, né, a maioria aqui do sul de Minas Gerais, dá aqui essa condição de aproximadamente 1 para 250 mil, né, que é o caso, por exemplo, aqui de Nepomuceno. Né, aqui, ó, a questão da escala. Então, esse mapa está bem aceitável, dá para a gente trabalhar com ele a partir da formulação desse kappa aí que eu mostrei para vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu vou abrir mais uma vez aqui a tabela, né? E verificar o seguinte, né? Dá até para a gente comparar, ó, né? Nesses 128 pontos, notem, né, que os números que estão... Temos os números na diagonal principal, né? E os números que estão aqui adjacentes, né, à diagonal principal, e são números pequenos, né, são números menores comparados à própria diagonal principal, né, se a gente considerar aqui a análise. Né, 8, 21, 13, 39, tá? No kappa de 0,8. Vou fazer aqui a comparação com essa outra matriz aqui que está com 46 pontos. 3, 8, 4, 21. Aqui, se a gente for somar, né, seria quantas observações? Vamos fazer aqui. Seria então 3, né, pegando aqui a primeira diagonal, 3 mais 8. Né, aquela outra que eu tinha colocado de modo equivocado aqui, né? Mas a gente pode também comparar ela. 3 mais 8 mais 4, né? Mais 21, que foi a maior classe de concordância, mais 1 mais 1, né? Mais 2 então, na verdade, né? Mais 2 igual a 38. Então seria 38 dividido por 46, aí seria uma concordância média aí de 0,8260, que é o valor que está aqui, tá vendo? Esse mesmo valor, né? Só que aí a gente tem a questão do K2, e até pelo número de observações, né? Que aí o valor do kappa ele tende a cair, né? E até pelos valores que a gente tem aqui,
talvez os valores acabam até sendo um pouco maior nas adjacências da diagonal principal. Tá? Então, vou voltar aqui para o meu capa, aqui do meu dado mesmo, que a gente deu como exemplo. Tá? E é isso, gente. Tá? É importante entender, né, como que é feito aí, ó, né, entender o procedimento, tá? Sendo então o valor que vai de 0 a 1, né, com essas denominações que eu coloquei aqui para vocês, né, que vai aqui de pobre a quase perfeito, né, e que a gente é um importante mecanismo aí, uma ferramenta importante, muito valiosa da análise quantitativa, né, para a gente poder fazer uma comparação qualitativa, né, entre observações. Tá? Eu digo quantitativa porque ela usa, de fato, da estatística, né, o CAPA, né, a partir aí de uma análise de probabilidades, né, mas aqui, na verdade, para a gente comparar o quê? Para a gente comparar acertos, né, erros e acertos, e acurácia, mais do que isso, a acurácia entre a observação das classes, tá? Dos pares de observações, certo? Se fosse para valores quantitativos, temos aí vários índices, né, que podem ser usados para comparação e validação de análise quantitativa, né, sendo ele, por exemplo, uma análise de regressão linear simples, né, regressão linear múltipla, né, o próprio índice da krigagem na geoestatística também, né, índice global, né, índice de correlação. Então, são vários índices aí que a gente vai estar comparando questões numéricas, questões paramétricas e quantitativas. Aqui a gente está comparando, né, com o índice, né, que embora ele tenha aí, como eu disse para vocês, ele pressupõe uma análise quantitativa, a gente está avaliando a acurácia de acertos de classes, né, com a questão dos valores estimados, tá, com uma base de dados que nós chamamos de verdade terrestre. Tá? Esse é o índice CAPA. Tá joia, pessoal? Então fica aí esse adendo aqui para vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá joia? Obrigado mais uma vez e forte abraço.